Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar as inequações exponenciais, ok? Então, vamos à aula. Agora falaremos sobre inequações exponenciais. Segundo a definição, denominamos equações exponencial toda desigualdade que possui incógnita no expoente de pelo menos uma potência de base real positiva diferente de 1. Então, a gente tem alguns exemplos aqui do que é uma inequação exponencial, A mesma ideia de inequação, e temos aí as desigualdades e, obviamente, potência com expoentes algébricos, ok? Como é que a gente vai fazer para resolver equações exponenciais? A gente apenas vai prestar atenção na base das potências. Na hora que a gente conseguir igualar as potências para a mesma base, verificar se a base for maior do que 1, um número maior do que 1. Então, na hora que eu conseguir igualar as bases e trabalhar somente na resolução da inequação com os números de expoente, eu simplesmente vou eliminar as bases, ou seja, eu vou resolver a inequação normalmente, eliminando as bases, desde que a nossa base aí seja um número maior do que 1. Caso a base seja um número entre 0 e 1, aí o procedimento vai ser tomado com cuidado, porque quando a gente fizer a eliminação das bases, na hora que elas estiverem iguais, a desigualdade vai mudar. Então veja que aqui é menor, passa a ser maior, e se for maior, passa a ser menor. Então, a única coisa aqui que vai mudar com relação à equação exponencial é o cuidado que você tem que tomar quando a base for um número menor do que 1 e maior do que 0. Ok? Você vai ter que lembrar que a desigualdade vai mudar. Beleza. Com base nisso, e é somente isso para resolver inequações, a gente vai passar a resolver algumas aqui e verificar, como a gente vai conseguir proceder com essa propriedade, Então veja bem, resolva a inequação 2 elevado a x mais 7 menor do que 32. Então aqui não tem muito segredo, A gente já vem trabalhando com equações. Vou deixar o vídeo de equações passando aqui em cima para quem quiser revisar. Aqui basta a gente colocar para a mesma base e resolver. Então, vou trazer a equação para cá. Vai ficar 2 elevado a x mais 7 menor que 32. E sabemos que esse 32 ele se torna um número da base 2. Assim que decompormos, o número se torna 2 elevado à quinta. E agora vem justamente aquele processo que eu falei, Como? Aqui as bases já estão iguais e as bases é um número maior do que 1. Então eu não vou precisar mudar a desigualdade na hora que eu eliminar. Então eu posso eliminar aqui sem preocupação, no caso. E eu vou ter simplesmente x mais 7 menor do que 5. E agora eu resolvo isso aqui, x é menor do que 5 menos 7. E, portanto, x é menor do que menos 2. Então, a escolha do nosso x é esse aqui. Para o quê? Para todo número real, para todo x real, tal que o nosso x aí seja um número menor do que 2. Pronto. No exercício 2, a gente fazer de modo similar, Não vai mudar muita coisa com relação à primeira. Veja bem. Vou trazer a inequação para cá. Agora, perceba que nesta inequação as bases já estão igualadas, ok?
tem uma potência no primeiro membro, uma potência no segundo membro, só que o número dessa base é um número menor do que 1. 1/3 é menor do que 1. Então, já sei que quando eu eliminar essa base, eu vou ter que mudar a desigualdade, ok? Então, aqui eu vou escrever x² menos x, ao invés de maior, menor do que 2. Ajeitando isso aqui, a gente recai em quê? Recaímos em uma inequação de segundo grau. A gente já viu como responde. A gente faz o estudo do sinal para resolver isso aqui. Então, isso aqui é a nossa função de segundo grau. E a gente vai trabalhar no esboço do gráfico, né? Então, precisamos achar o zero dessa função. Então, delta é menos 1² que dá 1, menos 4 vezes 1, que é o a, né? 4, vezes menos 2 dá mais 8. Logo, o nosso delta é 9. E, portanto, o nosso primeiro x vai ser menos b, quer dizer, menos b, então fica positivo 1, mais a raiz de delta, que é 3, por 2 vezes o a, que é 2, nos dando 2. E a nossa segunda raiz vai nos dar 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 sobre 2. Então, pelo estudo sinal, eu tenho que a nossa parábola aqui é côncava para cima, aberto por conta de desigualdade, e os zeros da funções aqui. Os zeros da função, no caso, é menos 1 sobre 2 e 2. Quero valores menores do que zero. É menor do que zero em que região? Nessa região aqui. Ou seja, a nossa solução para esta equação é todo x real, tal que o x esteja entre menos 1 sobre 2 e 2. Prontinho. Então, resolvida aí mais uma inequação exponencial. Nosso terceiro exemplo, temos aqui uma inequação. Percebemos uma soma entre duas potências de mesma base. Não existe propriedade para isso, então a gente vai precisar usar a fatoração, coisa que a gente já usou, né, quando a gente estava resolvendo equações exponenciais. Então, vou trazer para cá esta equação. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente a separação aqui da propriedade da potência para a soma dos expoentes, né? Isso aqui fica 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Mais essa outra fica 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Tudo isso menor do que 108. Vamos fazer o que agora? Colocar o 3 elevado a x em evidência. E assim teremos 3, porque 3 elevado a 1 é 3, mais 3 elevado a 2 é 9. Menor do que 108. Trabalhando na resolução do nosso parênteses, a gente fica com 3 elevado a x vezes 3 mais 9, que é 12. Menor do que 108. Vamos então isolar o 3 elevado a x passando 12 dividindo. Então, 3 elevado a x é menor do que 108 por 12. E 108 por 12 é 9. Estamos quase no fim, porque 9 se transforma numa potência de base 3, que é o 3². E agora, sem muita preocupação, eu posso eliminar 3, porque é um número maior do que 1, e a gente não vai precisar mudar a desigualdade de sentido. Então, x vai ficar menor do que 2, e então essa é a nossa solução. Resolvida. Exemplo 4. Determine o domínio da função, né? Domínio D. Então, quando a gente estuda domínio de uma função, lá no início do conceito de função, a gente vê duas coisinhas. Primeiro,
que quando a função apresenta a fração em um denominador algébrico, então aquele denominador ali não pode ser zero e, portanto, vai existir algum valor de x, de modo que a gente vai trabalhar de modo que a gente não tenha esse valor para anular o nosso denominador. E aqui a gente tem uma raiz, né? A raiz está no denominador, então este denominador aqui tem que ser diferente de zero e, ao mesmo tempo, como é uma raiz quadrada, tem que ser maior, né? O número que está dentro tem que ser maior do que zero, tem que ser um número positivo. A gente já estudou isso, porque se for negativo a raiz não existe. Então, esse denominador aqui, ó, ele tem que ser tudo que está aqui dentro do radical tem que ser o número maior do que zero, certo? E a gente vai fazer esse estudo aqui, né? 3 elevado a x mais 1 menos 27 maior do que zero. Não pode ser um número menor do que zero e não pode ser zero, porque a gente já sabe que, como está no denominador, não vai existir, né? Uma divisão por zero. Aqui está simples, passo do 27 para lá. 3 elevado a x mais 1 maior que 27. Transforma esse 27 numa potência de base 3. Pela decomposição a gente acha 3 a terceira. Temos os números aí de base maior do que 1, então eu posso anular as bases sem problema. A desigualdade continua do mesmo jeito que está. E aqui a gente obtém x mais 1 maior do que 3. E, portanto, a gente tem que x é maior do que 2. Então, para que esse domínio da função exista, né? Ou seja, para que a função tenha domínio, é necessário que o x seja aí um número maior do que 2. Se for um número menor do que 2, isso aqui não vai existir. Ok? Então, o domínio da função, já que ele quer o domínio, é todo número x real, né? Tal que o nosso x tem que ser um número maior do que 2. Prontinho. Aqui a gente encerra a nossa aula sobre inequações exponenciais. Então é dessa forma que resolve. A única preocupação é com a base menor do que 1 e maior do que 0. Ok? Que você tem que lembrar de inverter. Beleza? Então é isso. Então espero que vocês consigam resolver exercícios com esta aula e até mais.